Para falar mais sobre esse texto alternativo, a PEC dos precatórios, a gente conversa agora com um dos autores, o senador José Aníbal, do PSDB. Senador, boa noite, muito bem-vindo aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. O senhor me ouve bem? Ouço muito bem. Muito obrigada. Boa noite ao senhor. Senador, o senhor tem dito que o governo está fazendo propaganda do Auxílio Brasil, mas, na verdade, o objetivo é encher a PEC ali de jabutis. O texto alternativo deu, então, para chacoalhar de verdade o suficiente ali para arrancar esses jabutis? Porque a gente acabou de ouvir, Lira dizendo que espera que 95% do texto aprovado na Câmara seja mantido, então, no Senado, senador. E aí? Olha, Mona Lisa, o texto da Câmara interferiu na Constituição em matéria fiscal e orçamentária quase tanto quanto o da Constituinte de 88, Constituição de 88. Na Constituição de 88, existem 67 dispositivos sobre a questão fiscal e orçamentária. No texto aprovado na Câmara, na PEC da Câmara, tem 58. Tem apenas 11 vezes menos. Ou seja, eles quase fizeram uma nova Constituinte. Não é um texto simples, é um texto que eles tornaram cheio de excepcionalidades e que a gente não consegue avaliar exatamente qual o foco que esse texto tem. O objetivo principal é o auxílio emergencial. Se é este o objetivo principal, vamos então gerar esses recursos. Primeiro nós tentamos, por dentro do orçamento, nas conversas com o líder do governo no Senado, logo descobrimos que eles não queriam mexer na estrutura de gastos do governo. Por exemplo, as despesas discricionárias são os gastos com custeio da máquina pública, nada de salário. 98 bilhões. Nós propusemos de partida, vamos cortar 10 bilhões nisso aí. Vamos também usar algumas reduções de incentivos e benefícios tributários para alocar na auxílio emergencial. Vamos fazer mais isso? Não, por aí não dá. Então tá bom. Então nós vamos encontrar uma outra fórmula que obtenha os recursos e que seja muito transparente. Propusemos o seguinte: tira os precatórios do teto de gastos. No ano que vem, em 2023, o Senado e a Câmara discutem durante 2022 uma nova postura com relação a precatórios. Mas agora não, eles já estão lá, tem que pagar, são 89 bilhões de reais. Tira esses 89 bilhões de lá, acrescenta, tira desses 89, 25 bilhões para coisas que não estão contempladas no orçamento e que são absolutamente necessárias de acontecer, que é o reajuste dos benefícios previdenciários, reajuste do salário mínimo e reajuste do BPC. 25 bilhões. Aí dá 64 bilhões, que somado aos 35 que tem para o Bolsa Família, nós temos aqui 99 bilhões para o auxílio emergencial. Esse recurso pode, enfim, envolver a alocação do recurso não apenas para 17 milhões de famílias, mas para 21 milhões de famílias durante todo o ano que vem. Não tem nada contemplado para orçamento secreto, que é aquele orçamento que ninguém sabe para onde o dinheiro vai, como vai e para que serve. Não tem nada contemplado para essas estrepulias que o presidente andou anunciando aí, irresponsavelmente, que vai fazer isso, vai aumentar aquilo e tal. Não tem nada para que impacte os 3 objetivos principais nossos. Garantia do auxílio emergencial, não furar o teto, não mudar a regra do teto, como eles estão querendo fazer na PEC da Câmara, mudar a regra do teto e não dar calote nos precatórios, que tira toda a credibilidade do Brasil. Aliás, hoje já tem notícia na imprensa que fundos de investimentos que participam de PPPs no Brasil já estão com o pé atrás. Porque o governo que não cumpre, não paga o que deve, a precatória é uma dívida líquida e certa. 85% deles são para pagar precatórios previdenciários, trabalhistas e pequenas e médias desapropriações. Apenas 15% para precatórios maiores. Agora vem essa conversa, não, vamos passar pente fino no precatório, vamos isso, aquilo, outro. Tudo conversa. Se quer fazer uma nova metodologia com relação aos precatórios, precisa de tempo e fazer uma coisa bem feita. No fundo, o que querem
é conceder alguma coisa para tentar aprovar o que veio da Câmara. Bom, a gente viu as declarações aí do presidente da Câmara, Arthur Lira, agora no finzinho da tarde, mas vamos repercutir com o nosso time todo aqui do Expresso CNN. Tenho certeza que as perguntas virão também nesse sentido. Caio Junqueira, chega na conversa também, Caio? Senador, boa noite. A campanha ali, o entorno do governador de São Paulo, João Dória, aponta... Estamos saindo dos precatórios, vamos para o PSDB, que é mais quente, né, senador? Eles colocam ali uma vitória de 65%, com 65% dos votos. Daí você vai bater na outra porta. Campanha ali do Gaúcho, do governador Eduardo Leite, coloca passando um pouco ali de 50%. Hoje saiu um boletim da Eurasia Group, a gente lê um trecho aqui, dizendo que o Eduardo Leite está um pouquinho na frente. Em quem que eu acredito, né? Em quem que que conta que está sendo feito errado, o que está acontecendo, ou o resultado é imprevisível, o que o senhor pode nos agregar em relação a isso? Quem vai ganhar? Eu queria só reparar uma fala da Raquel, de Brasília. Ela me chamou de Aníbal Gomes. Eu espero que ela não me confunda de novo. Mas, enfim, deixa eu te dizer. São 4 grupos de eleitores. Os filiados fazem um grupo. Os prefeitos e vices fazem outro grupo. Os deputados estaduais e vereadores fazem outro grupo. E os deputados federais, senadores, governadores, ex-presidentes do partido fazem outro grupo. Então, são 4 grupos. Cada grupo corresponde a 25% do total de votos. O cálculo que você teve aí na campanha do Dória, e de fato São Paulo foi o estado que mais credenciou filiados. Mas isso não se pode projetar como um número absoluto dentro dessa proporção de 25% que tem os filiados. Primeiro, já ficou claro que o Eduardo Leite tem votos em São Paulo. Ele tem apoio de importantes prefeitos do PSDB, de Santo André, de Jacareí, de São José dos Campos, e de muitos filiados que já se manifestaram. 4 vereadores da capital também já se manifestaram pró-Eduardo Leite. Enfim, tem muitas indicações de que nem todos os votos dos filiados de São Paulo serão votos no Dória. Podem ser no Eduardo Leite e no Arthur Vigílio. E nacionalmente falando, existem muitos estados onde o Eduardo tem uma presença muito significativa. Tem outro estado que o Dória tem uma presença muito forte, que é o Rio Grande do Norte. E também tem presença em todos os outros estados. Então, não dá para aferir exatamente quanto é que isso vai dar no resultado final desse quarto de 25%. Os outros 3/4, vamos dizer, seria mais razoável você fazer alguma projeção. Prefeitos e vices. É um número expressivo. Não é tão fácil assim, são mais ou menos 1.000. Mas dá para avaliar alguma coisa. O outro quarto é um quarto de muita gente, deputados estaduais e vereadores, aí são milhares. Bom, e o último quarto são 50 eleitores só, esses que eu mencionei, federais, senadores, ex-presidentes, governadores. É difícil você fazer uma avaliação muito precisa, mas eu acho que há uma disputa bem acirrada. Não é uma coisa do tipo, olha, já é lá, já é cá. E acho que o Arthur Vigílio também vai ter sua presença, eu não consigo avaliar quanto que ele vai ter de votos, mas certamente terá alguma expressão. Senador, boa noite. Eu queria voltar ali ao tema da tramitação da PEC dos precatórios, né? Porque a gente está falando de um texto que reúne muitos temas importantes e há poucas semanas aí do fim do ano legislativo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem argumentado bastante de que a ideia de tirar essa dívida dos precatórios do teto, ela agregaria um grau de imprevisibilidade muito grande, porque justamente não se sabe, né, o quanto a cada ano a Justiça vai confirmar, então, de dívidas judiciais. Queria ouvir do senhor por que, por exemplo, não seria o caso de se fazer o contrário, tirar do teto os benefícios sociais, no caso, os gastos com Bolsa Família. Por que eu trago esse ponto? Porque a oposição lá atrás falou muito sobre isso, né? Vamos tirar, então, esses gastos, a população está precisando inclusive, de mais ajuda. O governo não concordou, mas agora estamos debatendo aí tirar algum tipo de despesa, né, dessa regra fiscal. Olha, nós não estamos
querendo complicar essa matemática. Nós queremos resolver a questão do auxílio emergencial, urgente. Tem milhões de brasileiros que estão na miséria e passando fome. É uma situação dramática. Quem está querendo complicar é o governo. Nós não temos problema nenhum em fazer essa inversão, mas pagando os precatórios. Vai inverter, mas paga. Eles querem fugir do pagamento dos precatórios. E criaram aquela ideia do meteoro, lembra? Que era 50 bilhões que estava no orçamento, mas o meteoro caiu na cabeça do Guedes com 40 bilhões de precatórios. Tudo conversa. Não é possível que o governo não tenha a menor informação do quanto ele vai ter que pagar de precatórios, que não é pouca coisa. Então, o que eu fiz? Eu tenho um projeto que eu apresentei em setembro para, na parte de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tenha uma informação precisa sobre precatórios ano a ano. Quantos são precatórios alimentares, previdenciários, trabalhistas, de pequena e médio porte e os grandes precatórios, para fazermos uma avaliação. Agora, o que diz o Guedes, no fundo? Ele está dizendo o seguinte: se a gente pagar os precatórios desse ano integralmente, ou seja, se a gente não der calote, porque não pagar é calote, a gente vai jogar 50 bilhões de precatórios que deviam ser pagos esse ano para 2023. E em 2023 nós vamos ter mais de 100 bilhões já de precatórios para pagar. Ninguém sabe se essa conta é boa. Vai aparecer um meteoro de novo. Mas vai ser 100 bilhões com mais 50 que vão deixar de pagar agora em 2022. Serão 150 bilhões. Em 2023, 2024, e aí vai uma bola de neve. Paga agora. A nossa proposta é, a partir de 2023, outro presidente, ou mesmo, espero que outro, ele vai decidir o seguinte: eu vou tirar do teto o auxílio emergencial. E os precatórios, eu vou estabelecer um mecanismo firme de negociação. Nós estamos fazendo a proposta. Sabe qual é o mecanismo firme? É o governo estabelecer uma câmara de compensação. A Mona Lisa tem um precatório de R$100 mil, você tem uma dívida de 200. Vão os dois lá no governo, e o governo te dá um desconto para você pagar a dívida de 200 por 150. Você paga o precatório da Mona Lisa de 100 e ainda fica com R$50 mil. Ou seja, faz o encontro de contas. O governo tem muita gente que deve ao governo, dívida ativa. O governo tem imóveis, o governo pode fazer concessões, o governo tem um amplo leque de intervenção, mas o governo está muito desorganizado. Inclusive, parte da equipe do Guedes saiu, porque quando viram essa PEC da Câmara, disseram: olha, esse negócio aqui vai mudar o cálculo do reajuste do teto, vai virar uma bagunça. O reajuste era feito de janeiro a dezembro, agora eles querem fazer de junho a julho. Aliás, o contrário, era de junho a julho, agora eles querem fazer de janeiro a dezembro. Sabe o que significa isso? Nós vamos ter um orçamento sem saber quanto vai ser o reajuste dele. Porque o reajuste que vai reajustar o orçamento do ano que vem com relação a esse ano deve ser publicado, sendo em dezembro, 31 de dezembro, vai ser publicado no final de janeiro, começo de fevereiro. Eles estão querendo desorganizar as coisas, mexer no teto e dar calote em precatório. Nós queremos, centralmente, pagar o auxílio emergencial já, urgente. Isso nós topamos votar amanhã, se eles quiserem. Pagar os precatórios, não dar calote e não mudar a fórmula de cálculo do teto. A previsão é que se mude, que se faça uma apuração, uma revisão do teto em 2026. É outro presidente. Podemos até antecipar, mas com responsabilidade. Não é com essa jogada de mudar o momento do reajuste, porque vai ser maior, porque a inflação que eles provocaram foi maior nesse segundo semestre, já está quase 11%, e com isso eles vão poder fazer um reajuste maior do orçamento do ano que vem. Mais dinheiro. Não sei para quê, pode ser talvez para cobrir o rombo do setor elétrico, que está previsto reajuste de conta de luz de 21% no ano que vem. O nosso projeto é claríssimo, é simples. O governo quer, agora não, são xerifes agora dos precatórios. Por que não usaram essa força que o governo tem para passar um pente fino nos precatórios de maior valor? Vamos fazer isso organizadamente a partir do ano que vem e propor essa mesa de negociação
dos precatórios para 2023. Agora é pagar o auxílio, não dar calote nos precatórios e também manter o teto. Estão dizendo agora que o mercado reagiu mal a isso. Conversa. O mercado reagiu mal à ideia de dar calote. Tem muita gente já com o pé atrás. Se dá um calote no precatório, que é dívida líquida e certa, não tem mais nenhum recurso a fazer e eles vão jogar para frente. Como vão jogar, nem a gente sabe o que vai acontecer. O outro presidente de 2023 vai dizer, não, eu não vou aceitar isso que foi feito lá e não sei o quê. Vai ser uma confusão. Senador... A coisa que se pode fazer, clareza é essa. Sim, senador, claro, muito obrigada pela entrevista. O que vai acontecer nos próximos dias, a gente vai se aprofundar aqui na CNN e já fica o convite para uma próxima conversa, porque, claro, assunto não vai faltar. Uma boa noite ao senhor e boa sorte aí na empreitada. Senador, muito obrigada.